Deixa eu te perguntar, você chegou nesse vídeo sem nunca ter aberto o Revit na vida, ou você já utiliza o Revit, mas ainda tem dificuldade com alguns comandos? Seja qual for a sua realidade, essa aula de hoje ela é para você. Se você nunca nem abriu o Revit, você irá adquirir hoje uma base forte de como fazer um projeto arquitetônico totalmente do zero. E se você já usa o programa, com certeza você também vai aprender muita coisa, porque eu estou trazendo alguns conceitos não tão explorados, como, por exemplo, paredes separadas, telhado com madeiramento, que são normalmente próprios de modelos executivos. Essa videoaula é a primeira parte do nosso mini curso de Revit online para iniciantes, que irá te mostrar como gerar uma casa popular completa no Revit rapidamente. Não acredita? Então ajeita sua postura na cadeira, pega um copo com água e vem comigo. Primeiramente, então, eu queria apresentar para você o projeto que será modelado ao longo desse mini curso, né, que nós estamos fazendo. O projeto da casa é esse daqui. É um projeto assim bem comum para um padrão popular, bastante usual, né? Nós tentamos fazer ele o mais completo possível para trazer o máximo de informação, não só para a questão da construção de uma casa popular, mas também para a questão da modelagem do Revit, principalmente para a questão da modelagem do Revit. E embora ele seja um padrão super comum, né, super, de certa forma até simples de ser feito no Revit, nós trouxemos alguns diferenciais para poder incrementar mais o conteúdo desse curso. Primeiro é que nós trouxemos aqui o madeiramento do telhado, né, que não é tão comum assim de ser feito dentro do Revit, e a questão também que a gente colocou aqui é que nós estamos trabalhando com paredes separadas. O que são paredes separadas? Basicamente, eu não coloquei todas as camadas de uma parede dentro de uma única parede. Este é um conceito um pouco mais avançado que algumas pessoas utilizam, principalmente para projetos executivos, e eu vou aproveitar esse case aqui, que é um case mais simples, para explicar algumas das vantagens de trabalhar com esse tipo de modelagem, né, com paredes separadas. E aí você vai entender, ainda nessa aula de hoje, as vantagens e desvantagens de trabalhar com esse sistema e por que que eu escolhi esse tipo de sistema para esse projeto aqui. Então não esqueça, na descrição desse vídeo eu estou colocando o acesso a esse template, porque nele nós estamos disponibilizando todas as famílias e todos os tipos de piso, parede que nós estamos utilizando nesse projeto para a gente poder otimizar ao máximo a parte de criação do nosso projeto e não perdermos tanto tempo com a questão de criação de tipos de paredes e materiais, entendeu? Então, acessa aqui na descrição, vai ter um pequeno formulário que você preenche em 30 segundos e aí você recebe o link para fazer o download do nosso template, ok? Esse mini curso ele está dividido em duas videoaulas. A primeira é essa de hoje, agora que você está assistindo, na qual a gente vai conceber todo o modelo da edificação. E na semana que vem eu estarei disponibilizando a segunda parte, onde a gente vai trabalhar só com a parte de documentação. Ou seja, a gente vai inserir cotas, vamos inserir carimbo, elevações, tags, enfim, uma série de informações de anotação para poder finalizar o nosso modelo. E se você não quer perder esse conteúdo, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativa o sininho e deixa o like para a gente saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo, ok? Com certeza eu posso lhe garantir que você não vai querer perder a aula da semana que vem, vai ser muito legal. Então, sem mais delongas, bora para esse curso. Pronto, acabei de abrir aqui o meu Revit, eu estou trabalhando na versão 2021, ok? A nova interface é assim, mais branquinha, mais clean. E aqui nós temos os projetos recentemente abertos e nós temos as famílias recentemente abertas logo aqui embaixo. Para iniciar um novo projeto, você vem aqui na parte esquerda, onde tem novo, e aí o Revit vai abrir a opção de você escolher o template ou o modelo que você quer utilizar para construir esse projeto. Como eu falei, eu estou disponibilizando aqui o nosso template, ele está na versão 2021, ou seja, ele só pode ser aberto na versão 2021 do Revit ou qualquer outra versão posterior. E com isso, você vai baixar ele no seu computador e aí você vai procurar o local onde ele está salvo. No meu está aqui na área de trabalho, eu salvei nessa pasta, Casa Popular, parte 1. Seleciono o template e aí dou abrir. Com o meu template Neurobin selecionado, eu vou criar um novo projeto e aí eu vou dar OK, para que ele possa abrir o meu template e assim eu possa iniciar o meu novo projeto. Lucas, tem como eu acompanhar o curso usando um template meu? Você talvez tenha alguma dificuldade em alguns pontos, porque assim, nós criamos o template para poder trazer o máximo possível do Revit para o padrão brasileiro, porque, sendo muito sincero, o Revit ele foi feito nos Estados Unidos, ele não foi feito exclusivamente para o Brasil, então tem muita coisa que precisa de uma certa adaptação. Por exemplo, a folha de impressão, por exemplo, ela não vem com as bordas dimensionadas no padrão brasileiro, o carimbo tem que ser configurado, então assim,
nós trouxemos já algumas possibilidades já configuradas para o padrão brasileiro para que a gente possa ganhar tempo e você possa enxergar mais da parte prática do Revit, não tanto dessa parte de configuração de template, ok? Então, talvez você tenha algum pouquinho de dificuldade, mas dá para acompanhar também um curso com algumas adaptações usando um template genérico, certo? Bom, então antes de mais nada, eu gostaria de explicar primeiro para você que nunca utilizou o Revit, como é que você interage com as vistas do Revit. Nós temos basicamente dois tipos de vistas aqui. Nós temos a vista em 2D, no qual nós temos as plantas de piso, cortes, elevações, e nós temos as vistas em 3D, que inclui a vista 3D padrão, vista de câmera, percursos virtuais e por aí vai. Se eu estiver em qualquer vista 3D, seja no caso aqui uma planta de piso, eu não tenho muitas formas de movimentação. A gente tem o pan, que é feito com a bolinha do meio do mouse, que é exatamente esta bolinha aqui do meio. É só clicar esse botãozinho e mexer, exatamente como é no CAD. E a gente tem o zoom, né? Que é só jogar a bolinha para cima ou jogar a bolinha para trás, que você tem o zoom, igual ao CAD. No 3D, além dessas duas opções, deixa eu só fazer um modelo genérico aqui para a gente ter alguma coisa para enxergar aqui no 3D, ok? No 3D, além das duas opções, né, do pan e do zoom, a gente tem também a opção do orbitar, no qual a gente aperta o shift do teclado e mais a bolinha do meio, os dois ao mesmo tempo, e aí quando eu mexer, a gente vai orbitar, ou seja, a gente vai olhar ao redor daquele meu modelo. E o orbitar ele é muito importante, muito interessante, pois o tempo inteiro a gente vai estar utilizando a vista 3D para verificar se o nosso modelo ele está de acordo com a nossa expectativa, ok? Então, é muito interessante ter um pouco de prática com essa coisa da visualização do 3D, pois ela será muito útil ao longo do nosso projeto. Existe a possibilidade também de você orbitar utilizando esse cubo aqui, ó. Você pode clicar nele com o botão esquerdo do mouse, e aí você, sem soltar o botão do mouse, você pode mexer, ó, que aí você vai conseguir orbitar também. Você também pode selecionar as faces do cubo, que aí automaticamente você vai para aquela visualização daquela face. E uma outra dica, bem um detalhezinho assim com relação à questão do orbitar, é que, por padrão, o centro do orbit ele acontece dentro do centro geométrico do seu modelo. Mas, se eu selecionar um elemento, por exemplo, essa parede, o centro do meu orbit vira aquela parede. Perceba que o Revit está focando a minha vista no elemento selecionado. Como é que eu sei que esse elemento está selecionado? Porque ele está em azul. Esse é o padrão de Revit, do Revit. Toda vez que o elemento fica selecionado, ele fica azul. Então, quando eu seleciono aqui essa parede, ó, agora o centro do meu orbitar é essa parede daqui. Selecionando essa, agora o centro virou essa parede daqui. Então, isso ajuda bastante para a gente conseguir trabalhar com a nossa vista 3D, ok? Um outro pequeno detalhe, é possível também que no seu Revit agora a vista da janela não esteja exatamente como a minha, na qual a gente tem aqui as propriedades do lado esquerdo e o navegador de projeto do lado direito. Muito provavelmente o seu deve estar assim, ó. Deixa eu tentar fazer aqui. O seu deve estar desse jeito, propriedades em cima, navegador de projeto embaixo. Dá para trabalhar assim? Claro, com certeza. Eu, particularmente, prefiro o navegador de projeto do outro lado, porque a gente vai ver que essas duas caixinhas, tanto propriedades quanto navegador de projeto, elas possuem muita informação. Então, muitas vezes você vai se pegar mexendo o scroll aqui para poder acessar informações que estão mais embaixo. E isso, com o tempo, você percebe que não é muito produtivo. A gente acaba perdendo segundos ali que se repetem e quando vê você está perdendo tempo de forma desnecessária. Então, eu sempre trago o meu navegador de projeto para a direita para poder ganhar mais espaço na vertical e não ter que ficar mexendo no scroll o tempo inteiro, ok? Como é que eu faço isso? É só você clicar no nome, ó, onde tem navegador de projeto, você vai clicar com o botão esquerdo no nome, segura e arrasta. Quando você arrasta, você automaticamente desconecta ele do lado esquerdo e aí eu vou aproximar o meu mouse até o limite do Revit, que é quando aparece essa caixinha azul, ó. Quando aparecer essa caixinha azul, eu posso soltar o botão que aí vai ficar preso aqui o meu navegador de projeto. Beleza, então, qual é a primeiríssima coisa que eu faço quando eu vou iniciar um novo projeto? Eu já tenho o meu template, então eu já estou com unidades de medida configuradas, eu já tenho os meus atalhos de teclado também já organizados. Qual é a primeira coisa? Eu quero começar a trabalhar com um novo projeto agora. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo sempre vai ser a criação de níveis. Por quê? Porque no Revit tudo existe vinculado a um nível. Quando você cria uma parede, a parede está vinculada a um nível. Quando você cria um piso, o piso está vinculado ao nível. Janela, porta, coluna, telhado, tudo está vinculado a um nível. Então, se você não tem níveis, você não consegue modelar as coisas.
e você talvez tenha até muita dificuldade para trabalhar com algumas outras, até mesmo elementos de anotação e outras informações. Então, a primeiríssima coisa que a gente vai fazer aqui é criar os nossos níveis, ok? E para criar um nível, eu preciso estar numa vista de corte ou numa vista de elevação, porque eu preciso enxergar o nível, que é um plano horizontal, cortado, como se fosse uma linha, entendeu? Então eu tenho que enxergar de frente. Como eu não tenho ainda nenhuma vista de corte criada nesse projeto, eu vou trabalhar com as minhas vistas de elevação. Então aqui onde tem no navegador de projeto a parte de elevações, se tiver comprimido, você clica aqui na esquerda para expandir, e aí a gente pode abrir qualquer uma delas. Eu vou abrir a elevação norte. E aí, para isso, eu clico 2 vezes com o botão esquerdo no nome norte, e aí automaticamente ele abre essa vista. Perceba que ao abrir uma nova vista, eu crio uma nova guia aqui em cima, como se estivesse no meu navegador do Chrome, né, que a gente vai abrindo várias janelinhas. E eu posso navegar entre elas, então eu posso voltar aqui para a planta de piso do térreo e eu posso voltar novamente para a minha elevação norte. Se eu quiser fechar alguma delas, eu posso chegar aqui onde tem um xizinho e eu posso fechar. E é interessante a gente não deixar muitas janelas abertas, porque isso consome muito da memória e do processamento do Revit. Então, com o tempo, vai pegando a prática já de ir fechando essas janelas para otimizar também a sua produção. Nesse projeto, eu vou precisar de apenas 3 níveis, e um deles eu já tenho aqui criado, que é o meu 01 térreo osso. A única coisa que eu vou ajustar aqui nele é a elevação, que ele está com a cota 0, eu vou colocar aqui uma elevação de 10 centímetros, ou seja, 0,10 ou 0,1, para colocar aqui mais ou menos onde é que vai ser o meu térreo, o meu nível osso do térreo, ou seja, onde vai estar a minha laje de fundação, né, dessa minha residência. Então, este vai ser aqui o meu primeiro nível. Eu vou criar mais 2 níveis. Um deles vai ser o térreo acabado e o outro vai ser o nível da cobertura. Ah, Lucas, mas por que térreo osso? Por que térreo acabado? A gente vai perceber que existem algumas vantagens de trabalhar com o nível do osso, que é onde vai a sua estrutura, a sua laje, e o nível do acabado, que é onde vai a sua cerâmica, né, o seu porcelanato, o seu material de acabamento mesmo. Isso gera algumas influências que vai ficar mais claro para você ao longo do curso, principalmente quando a gente for inserir depois portas e janelas, ok? Então, por enquanto, apenas confie em mim, vamos criar esses níveis, certo? Eu vou chegar aqui então na guia de arquitetura, que fica aqui no Revit, e aí eu vou até a caixinha de dados, onde está localizado aqui o comando de nível. O atalho do nível é LL, né? Conforme a gente pode ver aqui dentro dos parênteses, LL. Então você também pode digitar LL no teclado, não aperta Enter, não traz esse hábito do CAD para o Revit, porque não funciona, é só as 2 letras LL mesmo, e você já consegue criar o nível, ok? Clique em nível. Agora aqui é muito simples. Eu vou dar 2 cliques. Um clique vai ser essa extremidade final e o outro clique vai ser a região onde fica essa bolinha com o nome. E então, eu vou pegar aqui onde está o final do meu nível. Eu percebo aqui por esse alinhamento tracejado que aparece em azul. Eu dou o meu primeiro clique, estico, e aí quando chegar no final eu dou o segundo clique. Ok? Criei então aqui o meu nível. E aí eu posso aproveitar para configurar ele colocando primeiro aqui o nome, né, que eu vou chamar de 01 underline térreo underline, quer dizer, sem underline agora, acabado. E aí eu clico fora, eu dou enter. E aí ele vai perguntar: deseja renomear as vistas correspondentes? O que são as vistas correspondentes? Perceba que quando a gente criou esse nível, nós criamos também vistas. Aqui, ó, nível 5, planta de piso, nível 5, planta de forro, criamos também uma planta estrutural, que a gente vai até deletar, inclusive. Mas aí o que é que o Revit está me perguntando? Você quer renomear o nível, as vistas, do mesmo nome que está o nível? A princípio, sim, eu quero sim. Então vamos dar o sim. Ele vai renomear automaticamente aqui no navegador. E eu vou configurar também a minha elevação, que aqui no caso eu vou botar a elevação de 0,15. Ou seja, eu vou ter 5 centímetros de acabamento, que inclui aí o meu contrapiso, minha argamassa colante, mais a minha cerâmica ou porcelanato, ok? Eu fiquei com os meus níveis agora sobrepostos. Eu estou com um nome em cima do outro, eu não consigo fazer essa leitura. O que é que eu faço agora? Ó? Eu vou dar um zoom aqui, e aí selecionando um dos níveis, de preferência o de baixo, né? Eu percebo que tem um pequeno raio aqui nessa região. Quando eu clico nesse raio, eu consigo fazer uma quebra nessa parte do nome, entendeu? E aí eu posso puxar um pouquinho mais para baixo para fazer essa separação entre esses 2 níveis, e aí eles não ficarem sobrepondo os textos um do outro, ok? Então existe essa possibilidade. Eu posso também, inclusive, ó, puxar um pouquinho para cá, para não ficar um texto sobre o outro. Então, com isso, eu criei
o meu segundo nível, vou criar o terceiro, que é o nível da cobertura, o procedimento é o mesmo. Vou esticar aqui, vou renomear ele para cobertura, vou colocar tudo em caixa grande, vou renomear as minhas vistas, e a elevação da minha cobertura vai ser de 3,24, ou seja, 3 metros e 24 centímetros. E aí, com isso, eu tenho aqui os meus 3 níveis. Aproveitando, para revisar, eu já digo ó, que a gente tem também aqui várias novas vistas de plantas de piso, plantas de forro, porque automaticamente, quando eu crio o nível, o Revit, ele cria também essas vistas. Tem como a gente configurar para ele não criar, mas para esse curso eu não vou abordar esse assunto não, ok? Então, eu vou chegar aqui agora e eliminar algumas dessas plantas, porque elas não vão ser interessantes para mim. Como, por exemplo, a planta de forro do térreo acabado. A planta de forro do térreo osso. Ela não é interessante, basta a planta de forro do térreo acabado mesmo. Então aqui eu elimino. A planta de forro da cobertura também não tem sentido, não vai ter forro na cobertura, ela vai ser só um telhadinho, então deleto. As minhas plantas estruturais também não tem sentido, porque eu não vou trabalhar com projeto estrutural nessa aula, então eu elimino. E aí eu fico com a planta de piso do térreo acabado, a planta de piso do térreo osso, a cobertura, a minha planta de terreno, que ela é padrão também, já veio no meu template, vou manter ela, e a planta de forro do térreo acabado. A segunda coisa que eu vou fazer agora é botar o meu terreno no meu projeto, porque eu preciso trabalhar dentro das dimensões do meu terreno, ou seja, eu não posso criar um projeto que ultrapasse os meus limites, né, que respeite os meus recursos. Então, eu preciso ter as dimensões do meu terreno para eu conseguir conceber esse meu projeto. Então, para mim, a minha segunda etapa aqui vai ser a montagem do meu terreno. E aí, para tanto, eu vou acessar a planta de piso do terreno, porque ela permite que eu enxergue a minha topografia. As outras plantas de piso elas vêm configuradas para não enxergar a topografia. Então, eu entro já na planta de piso do terreno para resolver essa questão. Para criar a minha topografia, eu preciso ter o limite do meu terreno, para depois eu poder posicionar os pontos da minha topografia, ok? Então eu preciso ter primeiro esse limite. E aí, para criar esse limite, eu vou utilizar aqui as linhas de modelo, que ficam na guia de arquitetura. Dentro dessa caixinha aqui de modelo, eu vou usar as linhas de modelo, que é como se fossem as linhas do CAD, né? As minhas famosas linhas do CAD. Então é só para criar aqui um croquis de onde vai estar a região de contorno aqui da minha topografia, e aí depois eu posso criar o meu terreno a partir disso. Esse meu terreno ele vai ter uma largura de 7,30, então eu vou criar aqui na horizontal uma linha de 7,30 de comprimento. Depois, verticalmente, eu vou descer 15 metros. Eu posso digitar, ó, perceba que enquanto eu estou esticando a minha linha, eu posso digitar o valor que o Revit ele sabe que aquela linha tem que ter aquele respectivo comprimento, ok? Minha linha ficou um pouco fora aqui da minha região. O que é que eu faço? Eu posso selecionar todas elas colocando o mouse em cima de uma e apertando Tab. E aí eu coloco o mouse em cima, aperto Tab no teclado e agora eu clico com o botão esquerdo do mouse. E aí eu selecionei todas as 4 linhas de uma vez só. E aí com isso eu posso agora pegar aqui o Move, ó, e trazer ela um pouquinho mais aqui para o centro. E esse aqui vai ser a região onde vai estar o meu terreno, e aí, consequentemente, a minha casa ela vai acabar ficando aqui mais nesse meio dessa região, desse meu terreno, ok? Então, delimitei essa região, confira a distância de 7,30 e a distância de 15 metros. Se tiver errado, você pode clicar numa das linhas e depois editar aqui a distância através dessas cotas temporárias. Vamos supor que estava a 10 metros, ó. Você acabou desenhando errado por alguma razão. Aí você clica na linha, depois edita o valor, que aí a linha que você clicou ela vai se mover acertando o valor que você digitou, certinho? Pronto, estou aqui com o meu terreno. Agora, como é que eu faço para criar essa topografia? Vou lá na guia Massa e Terreno e vou clicar no comando de superfície topográfica. Dentro de superfície topográfica, eu vou criar o meu terreno na elevação zero, ou seja, na cota zero, né, de implantação, e vou selecionar as 4 extremidades desse meu terreno aqui. Quando eu seleciono as 4 extremidades, ele cria um retângulo de topografia no limite exato do que eu acabei de desenhar. Simples assim, a gente acabou de fazer uma topografia aqui no Revit. E aí eu posso depois validar, ou seja, o que eu chamo de dar o visto, né? Para poder sair desse comando e confirmar para o Revit que esse desenho é exatamente deste jeito que eu acabei de conceber. E aí, quando eu faço isso, se eu acessar lá o meu 3D, eu percebo que eu já tenho aqui uma topografia, ó, que no caso é essa região aqui de baixo. E eu tenho também aqui as minhas linhas de modelo, que são essas linhas verdinhas que estão
aparecendo aqui. A princípio, eu ainda vou manter essas linhas verdes porque elas vão auxiliar a gente na modelagem das paredes. Mas assim que a gente finalizar com as paredes, eu já vou deletar essas linhas do meu projeto para elas não ficarem aí aparecendo, ok? Então, com isso, eu criei aqui a minha topografia. Se eu quiser enxergar cores no meu 3D, para facilitar também a questão da identificação dos elementos, aqui embaixo temos a escala, temos o nível de detalhe e temos o estilo visual, logo na esquerda do sol. Ó. Você vai clicar no estilo visual e mudar para cores consistentes. E aí a gente começa a enxergar as cores dos materiais e dos elementos da forma como eles foram previamente configurados, ok? Então, já temos aqui alguma coisa para enxergar no nosso 3D. A minha vista do terreno eu vou fechar, eu não vou mais trabalhar com ela. A minha vista de elevação norte eu também vou fechar. E agora eu vou entrar aqui no meu nível do térreo osso. Aqui agora nós vamos começar a modelar as nossas paredes. E aí nós vamos começar a enxergar como é trabalhar com paredes separadas. Na verdade, não tem muita diferença entre trabalhar com as paredes que são agrupadas, mas a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho para poder depois ter alguns proveitos a mais. Mas a gente vai enxergar melhor ainda essas vantagens e desvantagens, ok? Vou entrar aqui na guia de arquitetura e vou selecionar o comando de parede, que é o comando específico do Revit para a criação de paredes aqui no nosso projeto. Clicando aqui nessa listagem, onde dentro da caixa de propriedades vai mostrar todos os tipos de paredes que eu tenho configurado nesse template, nesse modelo que eu disponibilizei para você, ou o modelo que você está utilizando. Então, aqui eu tenho todos os tipos que são interessantes para esse meu projeto, que eu já deixei configurado previamente. O que eu vou usar aqui agora é a parede de concreto ponto 10, que é uma parede que só possui um material, que é o material de concreto, e com 10 centímetros. Normalmente, casas populares, elas costumam ser, principalmente Minha Casa Minha Vida, eles costumam utilizar muito paredes de concreto porque agiliza bastante a construção. Eles colocam as formas metálicas e, às vezes, em um dia conseguem concretar 2, 3 casas. Eu não tenho muita noção dessa questão da produtividade, mas eu tenho certeza que é muito produtivo. Eu sei que é muito rápido. Então a gente vai trazer um pouco desse conceito também aqui para o nosso projeto do Revit, ok? Beleza, eu selecionei aqui o meu tipo de parede e eu vou fazer algumas pequenas configurações. Primeiro, eu tenho que dizer para o Revit que eu quero que essa parede ela alcance o nível superior, no caso o nível da cobertura. Então aqui onde a gente tem altura, eu vou deixar, e aqui no nível, eu vou escolher o nível da cobertura, ou seja, essa minha parede ela vai nascer no térreo e vai até o nível da cobertura. E automaticamente ela vai ter a altura que corresponde à diferença de elevação entre esses dois níveis, certo? 3 e 14. Aqui na linha de localização, a gente vai colocar a linha central da parede para poder pegar exatamente o eixo daquela minha parede. Eu vou deixar a cadeia habilitada para poder ir criando uma parede atrás da outra e o resto eu não vou mexer, ok? Feito isso, eu posso então começar a fazer aqui o desenho das minhas paredes. A princípio, eu vou fazer só a geometria arbitrária e depois eu vou ajustando as dimensões, ok? Então, tente fazer aí no seu computador um desenho parecido com o meu. Depois a gente vai deixar igualzinho ajustando as medidas. O desenho é o seguinte, ó. Ele tem uma parede aqui no fundo, depois ele segue verticalmente aqui, quase faceando o limite do terreno. Depois a gente puxa aqui um pouquinho, sobe verticalmente, depois puxa de novo para a horizontal, além dessa limite que a gente colocou aqui em cima, sobe na vertical novamente, volta e fecha. Aqui está bem grotesco. Eu fiz bem sim, de cabeça, de forma bem desleixada, mas você pode adotar esse padrão. Nós vamos arrumar agora as medidas utilizando a configuração de cotas temporárias que o Revit me fornece. O que são as cotas temporárias? A gente até já viu isso aqui. Ó. Quando a gente clica no elemento, automaticamente o Revit mostra para a gente essas cotas temporárias aqui. Ó. E aí, quando eu altero uma dessas cotas, o elemento que está selecionado, ele se mexe. Então, é assim que a gente vai estar ajustando aqui. Ó. Primeiramente, essa parede que eu coloquei aqui, ela está a 3,70 do meu fundo. Então, essa distância aqui, que no meu está como 3,90, eu vou modificar para 3,70. Essa parede aqui da lateral direita, a gente vai colocar o espaçamento dela ó, de 0,03 centímetros, que vai ser só a espessura do meu embolso, que vai entrar depois aqui por fora. Então, eu vou colocar aqui só 3 centímetros de distância. Essa parede frontal, a distância que eu vou colocar aqui para ela é a distância de 3,90. Então, aqui eu vou mudar para 3,90. Ah, poxa, Lucas, eu cliquei na parede e não apareceu a cota.
Às vezes, pode acontecer de não aparecer a cota se na sua vista não estiver aparecendo todas as linhas. Perceba que ó, eu cliquei aqui nessa parede e ele não pegou a cota para a linha de baixo. Por quê? Porque na hora que eu cliquei na parede, a linha de baixo não estava aparecendo. Às vezes aparece também, mas depende um pouco da posição da sua tela. Então, eu sempre recomendo ó, você tirar o zoom para enxergar todo esse limite do terreno com as linhas. E aí, quando você clicar na parede, provavelmente vai aparecer. Essa parede daqui vai ficar uma distância de 4,56. Porém, aqui no Revit, ela está pegando a referência em relação a essa face dessa parede. E eu quero que pegue a referência em relação a essa linha. Então, como é que eu faço? Ó, eu vou aproximar meu mouse dessa bolinha que tem aqui, ó, e vou puxar ela para essa linha externa. E aí agora, quando eu ajustar a minha cota, vai ser em relação àquela linha externa. E aí aqui a distância é de 4,56. Essa parede, mesma coisa. Eu não quero a distância em relação a essa parede, eu quero a distância em relação a essa linha. Então, a distância que eu tenho aqui é de 5,22. Essa parede daqui, a distância é de 1,48. Opa, digitei errado. Essa parede daqui, em relação à linha do fundo, a distância é de 6,82. E, por fim, essa parede daqui, a distância em relação à linha é de 1,93. Então, com isso, nós estamos aqui com as paredes externas todas modeladas da nossa casa. Então, essa é a volumetria, a princípio, né, os limites dessa minha residência em relação ao meu terreno. Antes de prosseguir, então, com a divisão interna dessa casa, eu vou colocar logo a minha laje, para criar logo o limite da fundação aqui desse terreno e separar o que vai ser permeável do que vai ser impermeável aqui nessa minha edificação, ok? Para criar a laje, a gente pode vir aqui em pisos. Você pode estar usando tanto piso estrutural quanto piso arquitetônico, que a única diferença que tem entre eles é se você for realmente depois fazer algum cálculo, alguma análise estrutural. Se você não for fazer análise estrutural nenhuma, tanto faz. Sério. Então você pode escolher qualquer uma das duas opções. Eu vou escolher o piso arquitetônico. E aí vai aparecer aqui a laje de 10 centímetros, onde eu vou estar colocando ela aqui no nível do meu térreo, no nível do osso, com altura de deslocamento zero. E eu vou desenhar aqui agora o limite dessa minha laje. Para fazer esse limite, eu vou pegar aqui a ferramenta de retângulo e fazer um desenho que vai englobar aqui essa região da minha casa, faceando aqui a lateral direita e englobando aqui a região da minha casa. Pode fazer genérico mesmo, que a gente vai ajustar depois, ok? Primeiro ajuste, o fundo. O fundo, ele vai ficar com uma distância de 50 centímetros. Então, clica na linha, aqui a gente muda para 50 centímetros. A lateral esquerda vai ficar com uma distância de 75 centímetros em relação a essa parede aqui, ó, mais afastada. Essa parede que está mais próxima aqui, ó. Tem que ter atenção, cuidado para não pegar as paredes mais internas, 75 daqui. E essa parede frontal a gente vai colocar aqui, ó, 50 centímetros também em relação a essa parede que está mais próxima da linha. Aqui é faceando o limite do terreno, e aí com isso a gente pode dar aqui o nosso visto, validando o nosso comando. Tome muito cuidado, porque muitas vezes o aluno, quando está começando a trabalhar com Revit, ele entra no comando de piso, ou às vezes no comando de topografia, e aí não finaliza, ou seja, ele não aperta o X, não aperta o visto, e aí ele vai fazer outra coisa. E aí quando ele tenta fazer outra coisa, ele não consegue, está tudo travado. Aí pensa, poxa, o que foi que aconteceu? Travou tudo, quebrou tudo aqui, não sei o que houve. É porque você ainda está dentro daquele outro comando. Então, sempre que você se pegar olhando, achando que está tudo travado, olha aqui para cima e vê se não tem uma guia modificar com um tom meio verde. E aí você clica nela e aí você diz para o Revit se você quer validar ou se você quer desfazer o que você fez. No caso aqui, eu vou validar o meu desenho e, consequentemente, criar aqui a minha laje, ok? Vou voltar lá para o 3D para ver como é que está ficando. Olha que legal. Eu já tenho aqui as minhas paredes, já tenho aqui a minha laje e, por enquanto, está tudo caminhando certinho. Se eu quiser garantir ó, que a minha laje não está chocando aqui com a minha parede, ou seja, que a minha parede está nascendo exatamente no início, ali no ponto onde a minha laje começa, eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar aqui todas essas paredes e aí eu posso... Como é que eu faço para selecionar, inclusive, né? A gente faz a caixa de seleção da direita para a esquerda, que aí a gente seleciona todos os elementos que tocam a caixa. Isso é igualzinho no CAD. Se eu fizer a caixa de seleção da esquerda para a direita, a gente pega só o que está dentro da caixa.
mas da direita para a esquerda a gente pega tudo que toca a caixa. E aí, com isso, eu posso anexar topo ou base. Quando eu clico em anexar topo ou base, eu venho aqui e digo que eu quero anexar a base, a parede da base, para ele não inverter as coisas aqui. E aí eu clico no piso, e aí automaticamente eu sei que que essas minhas paredes estão nascendo exatamente onde começa o meu piso, para não gerar nenhum tipo de interferência em quantitativo de volume incorreto, ok? Maravilha! Voltando lá para o térreo do osso, a gente vai agora criar as divisões internas da nossa casa. Para iniciar essa divisão interna, eu vou primeiramente aproveitar uma das paredes que eu já fiz, que no caso é essa parede daqui, ó, e eu vou esticar ela até o outro lado, ou seja, eu vou clicar nela e aí vou clicar em uma dessas bolinhas que são uma de suas extremidades, e aí eu vou esticar, né, com o botão esquerdo do mouse, e eu arrasto mesmo ela até o outro lado, ok? E aí com isso eu já separei aqui a região onde vão ter os meus dois quartos, o quarto do casal e o quarto dos filhos. Só falta eu fazer aqui uma divisão interna. E aí, para tanto, eu venho aqui em parede, e aí eu vou fazer agora aqui uma divisão interna desse cômodo. Eu poderia aproveitar aqui o triângulo, né, que equivale ao midpoint, ou seja, eu estaria dividindo exatamente no meio esses dois cômodos. Porém, eu infelizmente não posso dividir igualmente, pois a gente vai ter depois um problema com a porta aqui. Eu poderia até ajustar isso mais para frente, mas para a gente otimizar aqui o nosso projeto, eu vou fazer um leve ajuste, ou seja, ao invés de 2,52, eu preciso botar aqui 2,53, porque esse 1 centímetro, acredite, vai fazer uma diferençazinha lá na frente quando a gente for colocar as portas, ok? Então, clica na parede, ajusta este vão interno do quarto aqui para 2,53, deixa o quarto do casal um pouquinho menor, 1 centímetro menor, e bola para frente. Vou fazer agora aqui a divisão da minha cozinha, pegando essa região aqui, ó. Então eu vou lá em parede, pego aqui um ponto, puxo, e aí agora eu vou configurar esse vão interno. Clicando na parede, ele vai mostrar aqui essa distância, que no meu caso aqui ela vai ser a distância de 1,64, que vai ser exatamente a largura, né, aqui da minha cozinha. Agora eu preciso juntar essa parede com essa. Para eu não ficar esticando muitas bolinhas, né, a gente otimizar um pouco mais a nossa produção, a gente vai vir aqui em cima na guia modificar e vamos utilizar o comando de aparar barra estender para o canto, atalho TR, né? Então, clicando em aparar e estender, eu seleciono uma parede, depois eu seleciono a outra e ele automaticamente já faz aqui essa união, para a gente ganhar tempo, ok? Então, separei aqui a região da minha cozinha, eu vou fazer agora aqui a separação do meu banheiro e aí eu vou finalizar a divisão interna dos meus ambientes. Mais uma vez, vamos ajustar aqui o vão interno do banheiro, ele tem que ficar com 2,04 de comprimento. Então, com isso, eu tenho aqui a minha sala, que depois eu vou dividir em 3 espaços diferentes, que vai ser a sala de estar, circulação e sala de jantar. Vou ter aqui a minha cozinha, vou ter o meu banheiro e vou ter aqui o quarto das crianças e o quarto do casal. A área de serviço ela vai ficar aqui fora. A gente vai ver, vocês viram que tem um tanque na parte externa, então nós vamos colocar essa área de serviço do lado de fora. Bom, agora nós vamos criar a laje do nosso reservatório. Se eu for lá na vista 3D, a gente vai ver que nossa casa está ficando assim, ó. Onde é que vai ficar o nosso reservatório, Lucas? Eu vou colocar uma laje aqui em cima da minha cozinha e eu vou colocar depois 2 tanques aqui em cima, que vai ser o local onde vai estar armazenando a água aqui da nossa edificação e vai ficar coberto pelo nosso telhado. Mas para suportar esses reservatórios, esses tanques, eu preciso ter uma laje apoiada nessas minhas paredes. Então, eu preciso fazer essa laje aqui. E aí, para isso, eu vou entrar lá no nível da cobertura. Eu não estou enxergando nada aqui no nível da cobertura. Como é que eu vou fazer essa minha laje, Lucas? Não se preocupe. Aqui, nas propriedades da planta de piso, se você não estiver enxergando as propriedades da planta de piso, você clica aqui no vazio, ó, ou então aperta ESC várias vezes no teclado, e aí você vem aqui nas propriedades da planta de piso e na faixa de nível base, você muda para terra e osso. Que aí ele vai mostrar o que é que tem no terra e osso, né? O que é que a gente estava enxergando no terra e osso. E aí eu consigo ter aqui uma referência de onde estão as minhas paredes, certo? Feito isso, eu vou clicar aqui em piso e vou fazer uma laje aqui na altura da cobertura, pegando esse limite externo aqui da região da cozinha. Eu vou pegar por fora da parede, porque a laje ela vai ficar 100% apoiada nas espessuras, né, das minhas paredes de concreto. Feito isso, eu vou dar aqui o meu visto. Ele vai perguntar o seguinte: deseja que as paredes
que vão até o nível do piso sejam anexadas à sua base, ou seja, ele está me perguntando se eu quero que as paredes da cozinha elas morram no fundo dessa laje que eu acabei de criar. Eu vou dizer que não, porque você vai ver daqui a pouco que a gente vai anexar essas paredes ao telhado. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui, ó, chocando, né, essas minhas paredes com esse piso. Ah, Lucas, mas isso está muito feio e não tá gerando um quantitativo errado isso aqui? Tá, está sim. E realmente está um pouco interferindo aqui na nossa visibilidade e entendimento do projeto, né? Então, como é que a gente resolve? Vamos unir essas duas geometrias, né? Parede e piso. Aqui na guia modificar você tem um comando de unir e aí é só você selecionar a laje e a parede. A laje e a parede, a laje e a parede e a laje aqui, opa, cliquei errado, a laje e a parede. Pronto. Nem mais estão interferindo e nem mais estão atrapalhando aqui a beleza do nosso projeto que está acabando de nascer, né? Certo? Ok, então. Agora nós vamos fazer o nosso telhado. Para fazer o telhado, eu vou voltar lá para a minha planta de piso da cobertura e eu vou entrar aqui na guia de arquitetura e clicar na opção de telhado. Eu posso expandir, ó, e selecionar também a opção de telhado por perímetro, que já é a opção que já vem pré-configurada como padrão. Dentro do telhado, nós temos a opção de telhado básico, onde nós temos um telhado com camadas, com suas respectivas espessuras, mas nós não vamos trabalhar com telhado básico, porque eu quero poder fazer o madeiramento e eu quero que a gente enxergue as telhas, né? Exatamente ali a unidade da telha. Pode ser meio perfeccionista, mas fica legalzinho no final. Então, eu vou trabalhar aqui com vidraça inclinada, que é uma forma com a qual nós brasileiros adaptamos um comando do Revit que foi feito para criar uma vidraça inclinada, né? Mas só que utilizamos esses recursos para criar telhas cerâmicas e o respectivo madeiramento. Então, eu vou selecionar aqui a parte de telha cerâmica colonial, que vai ser a primeira parte que a gente vai fazer, e eu vou desenhar agora os limites desse meu telhado. E a gente vai fazer algo muito parecido com o que a gente fez lá no nosso piso, certo? Para desenhar o perímetro desse telhado, eu vou utilizar aqui o comando de linha e vou pegar aqui, ó, por fora dessa minha casa, mas eu vou fazer o seguinte desenho, ó. Eu vou puxar aqui horizontal até o limite da lateral direita, vou descer, depois eu vou puxar aqui, ó, fazer assim e depois jogar para cima. O telhado ele tem que ter esse limite aqui, ou seja, acompanhar essas paredes da frente, passear aqui na esquerda, no fundo e depois alinhado com a lateral direita. E os afastamentos, Lucas? Agora mesmo, ó. Clicando aqui na minha linha do fundo, o afastamento em relação à parede ele vai ser de 55 centímetros, ok? Aqui na esquerda, eu vou colocar também o afastamento de 55 centímetros. E todas essas daqui também eu vou colocar 55 centímetros. Aqui é 55, aqui é 55 em relação a essa, aqui também é 55 em relação a essa, e só da direita que eu vou colocar alinhado com o meu terreno, certo? Certo. Eu estou então com o limite do meu telhado pronto, mas se eu validar ele agora, eu vou dizer para o Revit que esse telhado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 águas. Ou seja, eu vou ter 6 caimentos diferentes nesse telhado, porque cada uma dessas linhas aqui estão representando uma queda, uma água, uma inclinação diferente dentro desse meu projeto. E não é essa a ideia. A gente viu lá que o meu telhado ele tem só duas águas, uma no fundo e outra na frente. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu vou tirar 4 caimentos aqui, que no caso são esses 4 que eu acabei de selecionar, esses 3 daqui e mais esse da direita. Eles não vão ter águas nessa região, então eu seleciono essas 4 linhas, e onde tem aqui nas propriedades define a inclinação, a gente desmarca. Pronto, primeiro passo é esse. Agora eu estou com um telhado que só tem duas águas, um no fundo e outro na frente. Essas duas águas eu preciso configurar a inclinação delas. A inclinação, a princípio, está com 57%, que é muito, é demais, exagerado. A gente vai colocar aqui 30%, que é o mínimo que é recomendado para telha cerâmica. Então a gente vai estar colocando aqui essa espessura de 30%, ok? Aqui acabou desajustando, eu vou colocar aqui a telha cerâmica colonial de novo, para ele validar o tipo certinho. E agora eu posso dar o meu visto para validar agora o meu telhado, ok? Vamos ver como é que ele vai ficar. Acessando lá o meu 3D, eu vejo que ele fez certinho. Em alguns casos ele pode dar assim um aviso de erro, porque ele realmente, literalmente, ele faz telha a telha com esse formato. Então, em algum momento, pode ser que alguma telinha não tenha
não tenha saído, mas tudo bem, porque eu estou vendo aqui que o meu modelo ficou bem legal, está bem bonitinho, está dentro da minha expectativa. A gente tem que ter alguns cuidados quando for trabalhar com vidraça inclinada, ok? Porque aqui eu estou selecionando a vidraça inclinada e eu sei que eu estou selecionando ela porque ela está aparecendo aqui, ó. Mas eventualmente eu posso selecionar também a telha. E aí, quando eu seleciono a telha, o que acontece? Aqui na propriedade da esquerda, ela fica com o nome assim meio embaçado, porque eu não posso editar a telha sem editar o telhado. A telha ela está vinculada ao telhado. Então, qualquer edição que eventualmente eu queira fazer nela, na verdade, eu não vou editar nela, eu vou editar no telhado. Então, tenha muita atenção para na hora que você for selecionar o telhado, você pegar o telhado mesmo e não a telha, ok? Lucas, como é que eu sei como é que eu faço para pegar o telhado? Você sempre coloca aqui por baixo, ó, vai aparecer uma linha de contorno, e aí quando você encontrar essas linhas de contorno, você clica, que aí você vai conseguir pegar o telhado, ok? Não tem muito trabalho, não. Eu vou fazer só mais um pequeno ajuste aqui, que vai ser com relação à elevação desse telhado, porque por padrão, ele pega, ó, a parte mais baixa desse telhado alinhado com o nível da cobertura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma rebaixada nele para que esse meu beiral aqui ele fique um pouquinho mais baixo que o meu nível da cobertura. E aí, para eu fazer esse deslocamento, eu venho aqui em propriedades, onde tem deslocamento da base do nível, e eu vou baixar aqui uma altura de 0,11,5, ou seja, 11 centímetros e meio, né? Essa é a distância que eu vou baixar. Aí com isso o meu beiral ele baixa um pouquinho e aí eu tenho aqui agora o telhado na posição que eu quero, que era a minha posição pretendida, ok? Agora eu vou criar aqui o meu madeiramento. Já vou fazer ele logo agora. Para criar o madeiramento, eu vou aproveitar o desenho do meu telhado cerâmico, das minhas telhas cerâmicas. Então eu vou clicar no meu telhado, da vidraça inclinada, telha cerâmica. Eu vou ajustar aqui a minha visão para a fachada esquerda, né? Para enxergar aqui a lateral esquerda, como se eu estivesse numa vista de corte. E eu vou utilizar o comando de copiar duas vezes para baixo. Por que duas vezes? Porque desse telhado eu vou criar os outros dois, que são as ripas e os caibros. Então, eu vou precisar de mais dois telhados para depois converter, ok? E aí, com o telhado selecionado e nessa vista que eu estou aqui agora, eu vou clicar aqui em copiar. Na guia modificar, a gente tem o comando copiar, atalho CO, e aí eu vou habilitar aqui a opção de restringir. O restringir ele é muito importante, ele é o orto do CAD, né? Ele vai garantir que eu vou copiar só na vertical ou na horizontal, é muito importante. E eu vou habilitar o múltiplo também, para que eu possa copiar duas vezes, senão eu só vou copiar uma e aí ele vai sair do comando e eu vou ter que entrar de novo. Então habilita o múltiplo, e aí eu vou clicar aqui num ponto no meu telhado e vou copiar duas vezes para baixo. A princípio, a distância é genérica. A gente simplesmente vai copiar duas vezes para baixo, ok? Depois que ele tiver concluído, a gente pode dar ESC para sair do comando de copiar. Eu vou selecionar o meu telhado de baixo, que é o terceiro aqui, o inferior, o mais inferior, e vou converter ele para um telhado de caibros. O Revit provavelmente vai dar um aviso, vai dizer que tem que excluir algumas linhas de eixo, tudo bem, não tem problema nenhum, ele exclui. E aí eu tenho aqui os meus caibros já montados, ok? Vou fazer a mesma coisa para o de cima, só que agora ao invés de caibros eu vou colocar que eles são ripas. E aí ele vai atualizar aqui esse meu telhado para o perfil de ripas. E eu vou dizer aqui que eu vou excluir as linhas de eixo e tudo bem. Estou aqui agora com o meu madeiramento já arrumadinho, certo? De forma muito simples, muito rápida, eu consegui configurar isso. E aí eu vou só ajustar agora o posicionamento. Com a guia aqui, com o comando do mover, eu pego aqui um dos pontos, subo verticalmente, deixo restringir habilitado para não dar nenhum erro, ó, e aí você encosta. Pega de novo o telhado aqui de baixo. Atenção para não pegar o caibro. Ó. Eu peguei o caibro, eu não consigo. Quer dizer, se eu tentar mover, eu vou ter problemas. Então, tenha atenção para pegar aqui o telhado. Se não estiver conseguindo pegar o telhado, ó, você coloca o mouse aqui nessa face de baixo e dá um Tab. E aí depois você clica com o botão esquerdo, que aí ele muda a seleção do caibro para o telhado. E aí você consegue selecionar o telhado. Aí eu venho aqui no mover, pego aqui uma linha, movo para cima e ajusto. Qualquer coisa, não está perto ainda o suficiente, Lucas. Poxa, eu queria que ficasse coladinho. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar aqui o meu telhado e aí com a seta do teclado, ó, eu ajusto manualmente até encostar. Ok? Pronto. Perfeito. Então, com isso, eu estou aqui agora com o meu telhado montadinho.
que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer com que todas as minhas paredes alcancem esse telhado, para elas apoiarem essa minha estrutura de madeiras e telhas, ok? E aí eu vou fazer o mesmo procedimento que eu acabei de fazer na estante. Eu vou selecionar todas as paredes, vou chegar aqui em anexar topo base, dessa vez eu vou anexar o topo da parede, e eu vou selecionar aqui o telhado mais inferior, que é justamente aquele dos caibros, ó. E aí eu coloco o mouse em cima, vai até aparecer, ó, caibro, se eu demorar um tempinho vai aparecer, para eu ter certeza de que eu estou clicando no lugar certo. E aí o Revit ele vai fazer essa mágica para mim, ó, que legal, bem interessante, né? E aí com isso eu já estou aqui com o meu telhado e as minhas paredes da minha estrutura montada nesse meu projeto. Bom, chegando aqui, eu posso inclusive aproveitar para deletar essas minhas linhas de modelo que eu criei, eu já não vou mais precisar delas, então eu posso já deletar elas para não ficar aparecendo no meu 3D. E eu vou começar agora a inserir minhas portas e minhas janelas. Para inserir as portas e as janelas, a gente vai fazer uso do térreo acabado, pois as portas e janelas elas vão entrar com altura em relação ao meu térreo acabado. Então, eu já vou trabalhar agora com o térreo acabado para eu inserir as minhas portas e janelas, ok? Entrando aqui em térreo acabado, primeiro eu vou inserir as portas. E aí eu vou chegar aqui, onde tem na guia de arquitetura o comando de portas, e selecionar as portas que eu vou colocar no meu projeto. Aqui é bem simples. Eu vou selecionar primeiro a porta de 60, porta única sem revestimento de 60 para colocar no banheiro. Perceba que eu só consigo inserir a porta quando eu aproximo ela da parede. Eu não consigo inserir uma porta no lugar vazio, porque nem faria sentido, né? Na prática tentar fazer isso. Então eu vou aproximar aqui de uma parede e quando eu clico na parede, eu tenho a opção depois de clicar na porta e com o botão do espaço eu posso rotacionar a posição dessa porta, ok? Então não se preocupe muito em colocar já na posição certinha, porque eu normalmente eu sou da prática de já colocar e ajustar depois. Eu acho que a gente tem mais precisão nesse sentido, ok? E aí depois disso você pode clicar na porta e aí vai aparecer aqui a distância da boneca, que eu não vou configurar agora, porque primeiro eu tenho que inserir os revestimentos internos das paredes para depois ajustar essa boneca. Então, a princípio, eu vou simplesmente colocar as minhas portas. Agora eu vou colocar aqui as minhas portas do quarto, que são essas portas de 70, sem revestimento. Vou colocar uma aqui e vou colocar outra aqui. Vou colocar uma porta de acesso à cozinha, que é uma porta, inclusive, muito importante, porque sem ela provavelmente a dona de casa teria que acessar, para poder ter acesso à área de serviço, teria que passar pela sala para poder vir aqui para a área de serviço, então a gente precisa ter essa porta de acesso aqui. Eu vou pegar uma porta de 80 para colocar aqui como porta de entrada da minha casa, colocar ela aqui. Para finalizar essas portas, eu vou colocar uma abertura para entrar exatamente aqui, que na verdade não é exatamente uma porta, é só um vão, né? Uma passagem para que a pessoa possa acessar da sala à cozinha, né? E aí eu vou inserir essa família de abertura. Porém, eu vou ter que fazer alguns pequenos ajustes que eu percebi que ela não está ainda 100% configurada. A primeira delas é a altura do peitoril, que eu vou tirar aqui, eu vou deixar zero, igual todas as outras portas que eu coloquei, todas estavam com a altura do peitoril zero. E eu quero configurar também a largura dela. E aí, para configurar a largura, você vai clicar aqui em editar tipo, vai abrir essa janelinha. E aí, onde tem aqui largura, a gente vai mudar para 70 centímetros. Porque 80 tá muito grande. Então, eu acho que 70 já é uma medida mais humilde. E aí, eu posso colocar aqui no meio do meu vão. Perceba que tem um snap. Ele é bem sutil, mas o Revit ele tem um snap quando você chega no meio do vão. Ó. Perceba que eu estou aqui com 7 centímetros de cada lado. E aí eu consigo posicionar aqui essa minha abertura, certinho? Se eu não tiver conseguido colocar no centro, não tem problema. Depois você pode ajustar e modificar essa distância aqui utilizando as cotas temporárias. Beleza? Inseri todas as minhas portas. Agora eu vou inserir todas as minhas janelas. Vou clicar lá no comando de janela e vou selecionar primeiro a janela dos quartos, que vai ser a janela de 1 por 1 metro. Antes de inserir, eu preciso ajustar aqui a altura do peitoril, que aí no caso eu vou colocar 1,10 m e vou posicionar ela aqui no meio. Ó. Mais uma vez, perceba que tem um snapzinho bem sutil, mas tem aqui no projeto. Aqui, mesma coisa, ó, tem um snapzinho. Atenção que essa seta ela tem que ficar para o lado de fora. Ó, que essa seta ela indica, as duas setas, na verdade, elas têm que ficar para o lado de fora da edificação porque elas representam o lado externo. Então, sempre tenha atenção de jogar isso para fora para garantir a inserção correta da família, ok?
Vamos lá de novo para a janela. Vou colocar agora a janela da sala, que vai ser essa daqui, 1,10 m. Vai ficar aqui no meio desse vão. Colocar para cá, para já ficar com a setinha para o lado de fora. Ó. Vou colocar a janela da cozinha, que vai ser essa maximar de 60 por 80. A altura do peitoril dessa janela é de 1,30. Eu vou posicionar ela aqui. E eu vou colocar também a janela do meu banheiro, que vai ser a maximar de 60 por 40, a altura do peitoril de 1,70. E eu vou colocar também no meio do vão aqui, ó. Todas as setas têm que estar para fora, para a gente garantir o posicionamento correto, certo? Alguns podem estar se perguntando agora, poxa, Lucas, por que quando eu inseri as paredes, as janelas aqui dos quartos e da sala, a gente ficou com essa representação toda cheia, e quando eu inseri aqui as janelas da cozinha e do banheiro, ficou só essa folhinha aqui aparecendo, só esse retângulo aparecendo. A maximar é diferente? Não. O que está acontecendo aqui é que o plano de corte dessa vista, ele está abaixo dessas duas janelas. E no caso, ele está passando exatamente onde tem essas janelas do quarto e da sala. Então, onde o plano de corte passa, a gente enxerga aquele elemento mais preenchido. E no caso, como essas outras duas janelas aqui estão acima do meu plano de corte, elas estão aparecendo só uma representação de superfície que o Revit coloca para a gente identificar que ali tem uma janela. Mas a gente pode arrumar isso sim. Como é que eu faço para arrumar isso? Eu vou clicar aqui no vazio ou apertar ESC várias vezes. E aí, nas propriedades da planta de piso, eu vou descer até onde tem, ó, faixa da vista. Dentro de faixa da vista, eu vou clicar em editar. E onde tem aqui o plano de corte, eu vou modificar para 1,75. Com 1,75 eu consigo cortar essas duas janelas aqui. E eu consigo também deixar com que todas as outras continuem sendo cortadas. E aí, com isso, eu tenho essa representação padronizada, né, para todas as minhas janelas. Claro que eu não vou inserir agora nessa aula os meus identificadores, né, que seria para dizer que ali é uma porta 1, porta 2, janela 1, peitoril tanto. Isso eu vou deixar para a aula da semana que vem, onde nós vamos falar sobre todos os identificadores, todas as anotações. Então, já fica aí mais um chamado. Não se esquece de inscrever no canal, curte o vídeo se você estiver gostando do conteúdo e ativa o sininho para você não perder essa aula da semana que vem, ok? Para você conseguir concluir esse projeto 100%, porque hoje a aula é só para modelo. Semana que vem que a gente vai fazer todas as anotações, certo? Beleza. Agora nós vamos inserir os forros nesse nosso projeto. E graças a Deus, forro é muito simples. A gente vai vir aqui na guia de arquitetura e eu vou clicar em forro. O Revit está até pedindo para salvar, vou até salvar logo. Ó. Uma dica para quem for salvar seu projeto. Aqui em opções, onde tem máximo de backups, deixa um número pequeno. Porque cada vez que você salva o projeto, o Revit vai criando um arquivo de backup. E por padrão, ele vem com 20 backups. Então, você gera 20 arquivos. Quando você vai ver, tem um mundo de arquivo na sua pasta, pesando no seu HD, sem necessidade. 3 backups é suficiente. Eu também não recomendo que você tire os backups 100%, porque eles são úteis. Eu já precisei muitas vezes, mais do que eu possa contar, desses backups, por eu ter feito alguma besteirinha e acabar salvando, ok? Então, deixa os backups aí. Certo? Forro é simples. Primeiro de tudo, a gente vai escolher o tipo de forro que a gente vai usar. Ele tem a opção de forro básico, genérico, na qual ele é só uma linha, é um forro 2D, sem camada, com um único material. Não gosto desse tipo de forro. E aqui nós temos o forro composto, na qual a gente tem camadas, a gente pode configurar os materiais, tem um pouco mais de detalhamento. Então a gente vai trabalhar com esse forro composto, que é o forro de gesso, e eu vou inserir ele automaticamente. E aí o que acontece quando eu insiro automaticamente? O Revit ele reconhece os limites das minhas paredes e ele consegue criar o desenho do forro dentro daquela região fechada. Eu só tenho que ter atenção com relação à altura do deslocamento, que no caso, para as áreas secas, eu vou utilizar 2,50 m, ou seja, para os meus quartos e para a sala. E para as áreas molhadas, eu vou colocar aqui a altura de 2,30 m. E aí eu coloco aqui no banheiro e na cozinha. Lucas, eu não estou enxergando nada e está aparecendo um aviso aqui toda hora. O aviso está dizendo que você não consegue enxergar, por quê? Porque o forro está muito alto, ele está fora da nossa faixa de vista. Lembra que a gente editou a faixa de vista há poucos segundos atrás? Então, o forro está mais alto do que isso, por isso que a gente não consegue enxergar. E é para isso que serve a planta de forro. Quando a gente entra aqui na planta de forro, está vendo essas linhas tracejadas aqui? Ó? Isso aqui é o que indica que existe um forro aqui nessa região. Se eu clicar aqui na linha, eu vou identificar aqui, ó, tá vendo?
2,30 térreo acabado, os meus forros das áreas molhadas, e aqui 2,50 térreo acabado, que são os forros das áreas secas. Na dúvida também, você pode ir no 3D, ó. Vou clicar aqui numa parede, e aí quando eu clico na parede, ela fica um pouquinho transparente, eu consigo identificar aqui que está tendo meu forro, tá vendo? Então eu vejo que está tudo certinho. Mesma coisa, eu vou clicar aqui nessa parede de fora, ó, meu forro, bonitinho, legal. Então é isso aí. Já inserimos o nosso forro. Foi fácil? Foi mole. Então agora nós vamos inserir os nossos revestimentos, tanto os internos quanto os externos. E é aqui que você vai começar a entender a importância de trabalhar com paredes separadas. Então, se acomoda aí e preste atenção. Pega até caneta e papel que vai ser interessante agora, hein? Eu vou voltar lá para a planta de piso do térreo osso e vou fechar aqui as minhas outras vistas, para não ir pesando no meu Revit. Dentro da planta de piso do térreo osso, eu vou começar a inserir os meus revestimentos. E aí, para inserir os revestimentos, eu vou entrar no comando de parede e eu vou primeiro identificar quais são esses revestimentos. Eu tenho algumas opções aqui, ó. Eu tenho o chapisco, 1 centímetro com gesso, que eu vou usar para as áreas secas, ou seja, para interno nas áreas secas. Eu vou aplicar uma camada de chapisco sobre o concreto para gerar uma aderência e depois cobrir com gesso para aplicar a pintura. Eu vou colocar reboco com argamassa colante e mais uma cerâmica nas áreas molhadas. Reboco também para gerar uma aderência, argamassa colante para poder permitir a adesão da pedra e, consequentemente, a minha cerâmica, que vai ser o meu acabamento. Isso eu vou fazer para a parte interna da cozinha e do banheiro. E eu vou aplicar aqui só um emboço na área externa, que é uma massa diferenciada, uma espessura um pouquinho maior, para depois também aplicar a minha pintura na área externa, que já é uma pintura diferente, uma pintura acrílica, né? Normalmente na parte interna a gente trabalha com pintura em látex. Então, sabendo que eu tenho esses tipos de paredes, eu vou primeiro fazer as áreas secas internas. Eu vou pegar aqui chapisco e gesso. Com chapisco e gesso, eu vou modificar aqui, ó, a linha de localização para face de acabamento interna. Então, eu vou modelar essa parede utilizando como referência a face de acabamento interna dessa parede. E aí eu vou fazer o meu desenho pegando aqui os limites dessa minha parede aqui, ó. Poxa, Lucas, as espessuras de linha não estão ajudando, tá ficando bem embolado aqui. Concordo com você. Vamos melhorar isso? Aqui em cima, ó, onde tem espessuras de linha, você vai, ó, mudar aqui para linhas finas. E aí agora o Revit vai deixar de mostrar as espessuras das linhas e a gente vai poder trabalhar com mais confiança, tá bom? Para facilitar o desenho aqui nesse quarto, eu vou pegar a ferramenta de retângulo e vou fazer o desenho aqui, ó, pegando todo esse vão aqui do meu quarto. Só que atenção, quando a gente pega o comando de retângulo, a parede ela tende a ficar por fora. Aí eu dou um espaço no teclado para jogar ela para dentro, ok? Aí ela vai ficar certinha. Pego aqui nessa quina, faço a mesma coisa aqui nesse quarto do outro casal, do casal, na verdade, né? Pego já, revesti internamente os 2 quartos. Agora eu vou ter que fazer na sala na mão grande porque, infelizmente, eu não vou ter como criar esse desenho usando retângulo, né? Então eu pego até aqui, aí eu dou um ESC, puxo para cá, venho até embaixo, jogo para cá, e aí eu subo. Eu sei que você deve estar pensando, Lucas, meu Deus do céu, que trabalho horrível. Para que isso? Calma, calma. Daqui a pouquinho você vai entender para que isso aqui, tá bom? Certo. Fiz então os revestimentos internos. Maravilha. Vamos agora para os revestimentos internos aqui das áreas molhadas. Então, vou pegar aqui o meu reboco. Vou pegar aqui meu retângulo. Ó. Atenção ao espaço. Joga aqui. Fiz um. Venho para a cozinha. Mesma coisa. Agora, vamos fazer o revestimento externo. Vou pegar aqui o meu emboço. E vou começar a fazer o desenho por aqui. Dessa vez pegando por linha. Pegar aqui, ó, espaço. Joga para cá. ESC, joga para espaço, joga para cá. Aí pega aqui. Oh, caramba. Pega aqui, vamos lá. Vamos fazendo aqui aos pouquinhos. Uma das vantagens que eu já vou começar a dizer logo agora de trabalhar assim é que é mais fácil você padronizar um template quando você trabalha dessa forma. Por que é mais fácil? Como assim, Lucas, é mais fácil padronizar um template? Porque quando você trabalha com paredes com várias camadas juntas, a mínima mudança de um material na camada já faz com que você tenha que criar um novo tipo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um tipo de parede
que é uma parede que tem uma combinação de chapisco com gesso. Mas se eu quiser, no lugar de chapisco, colocar, sei lá, reboco, eu tenho que criar uma outra parede, eu tenho que duplicar, eu tenho que mudar o material, eu tenho que mudar a camada, eu tenho que mudar a espessura, então eu tenho que criar um novo tipo. Então, toda vez que a gente muda um material, toda vez que a gente muda uma espessura, toda vez que a gente muda uma camada, a gente tem que estar criando novos tipos. Agora imagine uma parede com 5, 6 camadas diferentes, com vários materiais diferentes, cada um deles modificando toda hora. Ah, mas por que vai modificar tanto assim? Tá, tudo bem, talvez nesse caso aqui desse projeto nem modificasse tanto, mas vamos imaginar que você está num prédio residencial e você trabalha com bloco cerâmico. Algumas paredes vão ter bloco de 9 centímetros, outras vão ter bloco de 11,5, outros vão ter bloco de 14, outros vão ter blocos de concreto, blocos de cimento, entendeu? E aí você, como é que você separa? Isso já são várias modificações só no bloco. Agora vamos supor que você tem um reboco com 2 centímetros. Depois você tem alguns lugares que o reboco tem 3 centímetros, porque você quer esconder o dente de uma viga. Vamos supor que você tem pinturas diferentes a depender do ambiente, ou até mesmo cerâmicas diferentes. Agora imagine a combinação disso em várias paredes, onde de um lado você tem pastilha porque é fora, do outro lado você tem cerâmica, de um lado você tem pastilha, do outro lado você tem pintura, e aí muda o bloco. Já pensou? Eu sei que para quem está começando é difícil você entender a quantidade de tipos de paredes que isso cria, mas quando você pega um projeto real para trabalhar, você sente na pele o trabalho que é você trabalhar com paredes com várias camadas juntas, entendeu? Então, essa já é uma das primeiras vantagens. A segunda vantagem você vai ver aqui agora, comigo, aqui ao vivo. Ó. Eu quero configurar as alturas dessas paredes para ir no ponto certo. Por exemplo, o revestimento externo, obviamente, ele vai pegar aqui até o telhado, do mesmo jeito que as minhas paredes aqui de concreto. Como é que eu faço para ajustar? Eu vou colocar aqui o mouse em cima de uma, vou dar Tab, aí ele vai pegar todas as paredes, ó, fazer de novo. Coloca o mouse em cima, não aperta nada e aperta o Tab no teclado. Agora aperta o botão esquerdo do mouse. Maravilha, né? Aí eu vou anexar topo base e vou clicar aqui no meu telhado de caibros. E aí automaticamente eu já estou colocando esse meu revestimento externo para pegar toda essa região aqui da minha parede externa. Ok? Ok. Só que, agora que vem a coisa boa. Eu quero que o meu revestimento interno ele vá só até a altura do forro. Eu não quero que ele vá até o telhado. Porque eu não vou ter pintura até o telhado. Eu não vou ter cerâmica até o telhado. Não tem sentido. Eu vou estar gastando material sem porquê. Ninguém está vendo aquela área. Eu quero que os meus acabamentos, meus revestimentos internos, eles alcancem somente a altura do forro. Para ajustar a altura dessas paredes internas, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou primeiro ocultar esse meu telhado para ele não atrapalhar a minha visualização. E aí eu preciso ocultar os 3 telhados, né? Porque nós temos 3 telhados aqui. Para isso, eu vou fazer uma caixinha de seleção pegando aqui ó, nesse beiral. E aí depois, quando eu fizer essa caixa de seleção no beiral, eu vou digitar no meu teclado HH. HH é o atalho para ocultar temporariamente um elemento. Quando eu oculto temporariamente um elemento, fica essa janelinha azul aqui no contorno, indicando que existem elementos ocultados temporariamente. Eu prefiro ocultar temporariamente, porque depois, quando eu fecho e abro o Revit novamente, mesmo que eu tenha ocultado, esses elementos voltam, ok? Então é interessante trabalhar com esse comando em alguns casos. Aí o que é que eu faço? Ó? Coloco o mouse em cima desse revestimento aqui do quarto, dou Tab, seleciono as 4 paredes, e aí agora eu vou anexar elas até o forro. E aí agora eu estou dizendo que esse meu revestimento ele vai só até a altura do forro, que é o certo, que é o que realmente acontece na prática, né? Mesma coisa aqui para o quarto das crianças, eu vou anexar até o forro. Opa, pulei aqui. Vou anexar até o forro. Sempre tente selecionar o elemento pegando pelas bordas. Poxa, Lucas, mas eu estou tendo tanta dificuldade de poder clicar nessas bordas, você não tem noção. Tudo bem, então. Se você não quer selecionar pelas bordas, você vem aqui embaixo, ó, onde tem selecionar elementos por face. Vou até tirar minha carinha aqui, ó. Olha, aqui embaixo, ó, nós temos selecionar elemento por face. E aí você seleciona o elemento agora pela face do elemento e não mais pela aresta do elemento. Em alguns casos isso é bom, em outros casos nem tanto. Então, fique atento sempre a esse comando para você estar alternando entre as duas possibilidades, certinho? Pronto, maravilha. Vamos lá, banheiro, as 4 paredes do banheiro. Vamos anexar aqui ao meu forro. E as 4 paredes aqui também do... Aqui eu já vou ter um pouquinho mais de trabalho, eu vou ter que sumir com essa minha laje da cozinha, então eu vou até mudar aqui o selecionar por face. Vou pegar essa laje, vou dar um HH nela também.
E eu vou pegar aqui as 4 paredes da cozinha, anexar aqui com o meu forro. Ó, que maravilha. E agora eu vou pegar essas paredes daqui da minha área, dessa minha área do living, né? Incluir essa aqui também. Por alguma razão ele não pegou. Como é que eu faço para incluir? Eu aperto Ctrl no teclado e aí eu clico. Aí eu incluo na seleção. Se eu quiser não incluir na seleção, eu aperto Shift e seleciono o elemento. O Ctrl eu incluo, o Shift eu excluo, ok? Anexo o topo base, seleciono aqui o forro. Com isso, eu tenho aqui um modelo, ó, vou dar um HH aqui rápido no forro, ó. Eu tenho um modelo que está preciso aqui na questão dos quantitativos, porque os meus revestimentos eles estão indo exatamente até onde eles têm que ir. Como é que eu faço isso com parede de sanduíche? Como é que a gente chama a parede com várias camadas, né? Como é que eu faço isso? Dá para fazer? Dá. Eu não vou dizer que é impossível, mas eu posso lhe garantir que o trabalho é muito menos do que esse que eu estou tendo aqui agora, de ficar ajustando a altura de paredes separadas. Então, no final das contas, a gente tem que ponderar todos esses prós e contras, ok? Então, como aqui a ideia é fazer um projeto executivo, eu estou trabalhando com esse nível de paredes para a gente poder ter esse grau de precisão aqui. E eu acho que agora você já tem maturidade para entender as vantagens desse tipo de sistema, né? Feito isso, eu vou dar aqui agora um HR para poder revelar os meus elementos ocultos, HR no teclado. Se você não quiser ficar decorando muito atalho, você vem aqui nesse óculos, ó, e aí você vai clicar em reinicializar. Eu não tenho como clicar agora porque não tem nada oculto, mas é só clicar nessa primeira opção aqui que vai voltar tudo. E aí agora eu vou lá no Terra e Osso, pois eu preciso fazer um pequeno ajuste, ó. Perceba que eu não estou vendo as minhas portas e janelas, sumiu tudo, né? Porque eu revesti elas. Então eu preciso unir as paredes para que o Revit, para que o Revit saiba que essas paredes são uma só. E aí com isso, quando eu revisto essa parede, quando eu uno essa parede com essa e essa com essa, eu abro o vão aqui da parede, tá vendo? E aí eu consigo enxergar através do vidro, o que indica que as paredes estão unidas. Então eu preciso também ter um pouquinho de trabalho na questão da união em todo lugar que tiver porta e que tiver janela também. Aí com isso você já tem uma visão muito boa dos prós e dos contras, né? O contra é que a gente tem que ficar fazendo essa união, em alguns casos isso é chato. Algumas pessoas vão dizer, nossa, eu vou ter que ficar desenhando mais paredes do que o normal, porém eu vou ter uma precisão maior na questão dos quantitativos e também eu vou ter uma facilidade na padronização do meu template, ok? Então, fica aí como um exercício para você pensar se vale a pena você estar adotando esse tipo de modelagem no seu dia a dia ou se é melhor não. Vamos continuar com paredes completas mesmo, eu tô feliz assim. Não tem problema, você toma a decisão que você achar melhor, ok? Então, com isso, eu consegui abrir todos os vãos. Para você ter certeza, sempre olhe pelo vidro, veja se você consegue enxergar lá dentro. Aí você vai ver que você conseguiu realmente abrir, unir todas as paredes, ok? Eu vou até subir o meu nível de detalhe aqui para alto, para eu poder enxergar também as minhas maçanetas, ó. Do lado da escalinha, você pega esse nível de detalhe e muda de baixo para alto, que aí você já consegue enxergar o modelo com um pouquinho mais de detalhe, ok? E agora eu posso ajustar a posição das minhas esquadrias, né? A posição das minhas janelas e portas. Eu vou clicar aqui na minha porta, eu vou mudar essa cota aqui para a parte da face externa e eu vou deixar com 5 centímetros, que até já está aqui, ó. Deixa eu ver, talvez eu nem precise ajustar muita coisa. Eu vou deixar as minhas bonecas com 5 centímetros para padronizar, ok? E aí eu sempre tenho que ter atenção para pegar aqui a face externa do meu revestimento, para pegar a posição certinha. Aqui a porta da cozinha também, eu vou deixar aqui com 5 centímetros. Essa janela do quarto, eu vou ajustar também aqui para 5 centímetros, ok? A porta de acesso à casa, eu vou deixar ela com... Eu vou deixar ela um pouquinho maior, vou deixar com 10, uma boneca maior, até para a gente poder colocar um alisar aqui um pouquinho mais robusto, né? Um padrão melhorzinho de alisar. Então, vou deixar com uns 10 centímetros. As janelas eu não preciso mexer. A única janela que eu preciso mexer é essa da cozinha. E pronto, eu estou agora com as minhas esquadrias todas ajustadas. Feito isso, eu vou inserir agora os meus acabamentos nos pisos. E aí, para isso, eu vou acessar de novo lá o meu térreo acabado. E dentro do meu térreo acabado, eu vou entrar lá na guia de arquitetura
e colocar agora os acabamentos dos meus pisos, porque até o momento eu só coloquei a laje, mas a gente ainda tem contrapiso, tem uma argamassa colante, tem ali uma cerâmicazinha de acabamento, e aí, para tanto, eu vou para o meu térreo acabado, e aí eu vou chegar aqui agora e vou colocar o piso da área comum, ou seja, o piso da área seca, né? Que eu acabei chamando de área comum. E aí eu vou fazer ele. Eu tenho duas opções. Eu posso ir desenhando ele separadamente em cada ambiente, o que é interessante se eu não for depois fazer paginação de piso, ou eu poderia ir fazendo separadamente. Aqui, para ganhar tempo, eu vou trabalhar todos de uma vez, todos juntos de uma vez só, ok? Então eu vou fazer logo todos os pisos da área seca com um único desenho. E aí depois que eu finalizar, eu dou aqui um visto. Nós temos que ter muita atenção com esse desenho, pois não é permitido, por exemplo, ter uma linha solta. Também não é permitido, por exemplo, isso aqui, ó. Se tiver uma ponta solta, o Revit vai dizer, tá, não pode. Se eu tiver pontas conflitantes também, por exemplo, vou pensar aqui, se eu tiver uma linha sobre uma outra linha, ele também diz, ó, não pode, linhas realçadas se sobrepondo, não pode fazer isso. Então eu tenho que trabalhar sempre com desenhos fechados. E se eu eventualmente faço isso aqui, ó, isso aqui pode. Só que aqui eu vou estar criando um buraco no meio do meu piso. E aí a gente tem que também ter um cuidado com isso. Certo? Deleta essa linha, dou o visto. Criei aqui o meu piso da área seca. A essa altura do campeonato, eu acho que a gente já pode, inclusive, ó, mudar aqui para um nível de detalhe médio, que aí eu já consigo enxergar melhor as camadas das minhas paredes, né? E aí eu posso vir aqui também em piso e colocar agora o piso da área molhada. E aí eu vou desenhar aqui pegando o banheiro e eu vou desenhar pegando aqui a minha cozinha, fazendo dois retângulos bem simples. O único detalhe que eu tenho aqui para a área molhada é que, como ela é um pouquinho mais rebaixada que a área seca, então eu vou colocar aqui um desnível de 1 centímetro. Então, menos 0,01 na altura do deslocamento, e aí eu vou estar dando aquele desnível da área molhada, ok? E aí, com isso, eu dou aqui o meu visto, estou aqui com o meu piso da área molhada, estou aqui com o meu piso da área seca. Se eu for lá no 3D, eu for olhar aqui, ó, já está dando para enxergar melhor os meus acabamentos. Ó, já criei uma cozinha aqui, ó. Estamos chegando lá, está ficando bonito. Falta pouca coisa para a gente finalizar esse projeto. O que está faltando agora é aplicar as pinturas. As pinturas eu não incluí no material das paredes, porque se eu incluísse como material das paredes, elas teriam que ter espessura. E por ter espessura, ia acabar criando um volume que na prática não existe, pois a espessura da pintura ela é praticamente zero, é nada. Então, e o Revit ele tem um comando que é específico para a pintura, que fica aqui na guia modificar. Você vai acessar aqui, ó, em cima do martelinho, a gente tem aqui, ó, pintura. Com pintura, a gente pode aplicar um material sobre uma superfície, qualquer que seja, qualquer material em qualquer superfície. Aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou pegar aqui a minha pintura marfim, que é essa pintura que a gente está vendo aqui, ó, e vou aplicar aqui em toda a área externa da minha edificação. Eu vou aplicar aqui uma pintura marfim em toda a minha parte externa. É só clicar nas faces, ó, que ele automaticamente já aplica a pintura. Mas, Lucas, isso aí vai ser quantificado depois? Claro, é quantificado igual qualquer outro elemento da parede. A gente vai ver isso na próxima aula. Não perca, ó, se inscreve no canal. Vou dar um concluído aqui, porque agora eu preciso pintar as minhas paredes internas. Mas para pintar as paredes internas, eu preciso enxergar elas. Como é que eu faço para enxergar as paredes internas, Lucas? Eu vou sair ocultando o telhado, forro, tudo? Não preciso, ó. Eu vou lhe dar outro macete agora. Você vai vir aqui, ó, clicar no vazio. Nas propriedades da vista 3D, você vai clicar aqui em caixa de corte, onde tem essa opçãozinha desse quadrado. Ele vai criar essa caixinha aqui, ó, e aí eu posso selecionar a aresta da caixa. Vai aparecer essas setinhas aqui nas faces, tá vendo? Que tem umas setinhas. Aí eu vou pegar de cima e puxar para baixo, mais ou menos aqui até a metade. E aí eu corto esse meu projeto ali, eu secciono ele ali no meio. E aí agora eu posso pintar as minhas paredes por dentro. Eu venho aqui em pintura, eu vou selecionar a pintura branco, que está aqui, ó, logo do lado da marfim. Se você não estiver localizando rápido, você pode pesquisar pelo nome aqui, ó, pintura branco, que aí vai aparecer. E aí eu vou pintar os meus quartos, ó, vou orbitando aqui, ó, para poder pintar todas as 4 paredes. E vou pintar a minha sala. Não vamos pintar cozinha e banheiro, viu? Já estão, a cozinha e o banheiro já está com acabamento de cerâmica, então a gente não vai pintar nenhum dos dois, não. Ok? Pronto, pintei as áreas internas.
Com isso eu posso concluir aqui a minha pintura. E para eliminar a minha caixa de corte, é só clicar de novo aqui na caixinha, que aí ela sai. E aí eu estou com a minha casinha já toda pintada, bonitinha. Por fim, eu vou inserir agora o meu mobiliário, que são todos os meus elementos aí para começar já a criar um layout, um pouco mais de humanização nesse meu projeto. Para inserir o meu mobiliário, eu vou entrar lá na planta de piso do térreo acabado e vou começar a inserir os meus móveis aqui na guia de arquitetura, onde tem componentes. Basicamente, o comando de componente ele serve para qualquer coisa no Revit que não tem uma categoria específica. Então, se eu quero inserir janela, tem o comando de janela. Mas se eu quiser inserir, sei lá, computador, não tem o comando computador aí. Então, obviamente, ele vai estar onde? Componente, ok? Então, clicando em componente, a gente vai ter aqui algumas opções. Eu vou inserir aqui uma cama de beliche no quarto dos filhos. Vou facear ela aqui com a parede. Eu sei que normalmente não é muito indicado isso, mas para a gente ganhar espaço, a gente vai colocar aqui na face da parede. Ah, Lucas, e por que você está colocando um beliche? É porque normalmente uma família nesse padrão de econômico, né, costuma ter 2 filhos. Então a gente coloca um beliche, né, para poder estar englobando. Aqui eu vou colocar uma cama de casal no quarto do casal, né? Pô, Lucas, eu não estou conseguindo deixar certinho no meio. Como é que eu faço? Ó, outro macete. Essa dica não é em qualquer lugar que você vê isso, não. Ó. Eu vou, eu vou criar uma cota. Para criar uma cota, eu vou digitar no teclado DI. Ou então você pode vir aqui em cima, ó, onde tem cota alinhada. E aí, com a cota alinhada, eu vou pegar aqui a face da parede, eu vou pegar o eixo da minha cama e depois eu vou pegar a face da parede de novo. E aí, quando eu pegar esses 3 pontos, eu vou clicar no vazio. E aí eu vou soltar a minha cota. Isso ainda é assunto da aula que vem, mas só para lhe dar uma dica. Depois eu vou clicar na cota e vou clicar nesse EQ que está aqui, ó, que é o EQ de equivalência. E aí quando eu clico na equivalência, eu deixo que um lado e o outro sejam iguais. Então, agora eu tenho certeza que essa minha cama está no centro, porque para o lado esquerdo eu tenho a mesma distância do lado direito, ok? Depois eu posso sumir com essa cota, e aí ele pergunta, você quer continuar mantendo essa restrição? Ou seja, você quer que eu continuar mantendo essa regra de que a cama sempre vai ficar no meio desse espaço? Você pode dizer que sim, mas você pode também cancelar, né? No meu caso eu vou cancelar porque eu não vou mexer na posição das paredes, então isso meio que não faz diferença para mim. Coloquei a cama de casal. Vamos lá. Vou colocar agora o armário. O armário, ele está aqui em cima, um closet. Vou inserir ele aqui nessa parte do quarto do casal e vou ajustar a largura dele aqui, ó, para colocar mais ou menos aqui com a distância de 1,60. Opa, coloquei errado, 1,60. Atenção que esse armário ele tem que ser de portas de correr, né? Porque portas de abrir provavelmente já inviabilizaria bastante aqui dentro desse cômodo. Eu vou lá de novo em componentes e vou inserir o outro armário, que é o que vai ficar aqui no quarto dos meninos, no quarto das crianças, né? Pode ser meninas também. Vou encostar aqui nessa face. Acho que vou ajustar a largura também para 1,60. E aí depois mover ele até encostar lá na parede, ó. Ficar certinho. Também portas de correr, ok? Vou colocar agora aqui a minha mesa de jantar. Lá em componente eu já tenho a família de mesa de jantar, que está configurada aqui embaixo. Mesa de jantar. Eu vou inserir aqui. Normalmente, uma mesa de jantar mais adequada seria um formato mais circular. Ele é mais aceitável, mais bonito, né? Mas só que, infelizmente, pela dimensão do espaço também, a gente não conseguiu incluir direito uma mesa circular, então a gente aproveitou um padrão mais quadrado que vai otimizar para todos os membros aqui da família, né? 4 lugares, pai, mãe e 2 crianças, né? Então, vamos continuar. Vamos agora inserir o vaso sanitário. A gente pode inclusive pesquisar aqui, ó, se tiver difícil de achar, a gente pode pesquisar pelo nome. O vaso sanitário, ele é colocado em uma face, então ele é hospedado numa parede. Então eu chego aqui na parede do banheiro, ó, e eu posiciono o meu vaso sanitário. A mesma coisa eu vou fazer com a minha pia. Eu vou chegar aqui, vou digitar pia, aí vai ter a pia de parede, que é a que eu vou colocar aqui. Vou dar um espaço para rotacionar ela e depois posicionar ela aqui no meu projeto. Eu posso até trazer um pouco mais para a esquerda, para ganhar mais espaço aqui no box, certo? Que é onde vai entrar o meu chuveiro. Vou botar um pouquinho mais para cá. Pronto.
Aqui eu estou ajustando no olho mesmo. Você pode até, inclusive, ficar livre para fazer um outro layout. Inclusive, fica até a dica, ó. Comenta aí, como é que você achou do nosso layout? O que é que você está achando dessa distribuição de cômodos? E o que é que você achou, principalmente, das paredes separadas, né? O que é que você curtiu? Qual é a sua opinião? Vai continuar usando paredes separadas? Vai usar paredes separadas? Vai começar a trabalhar com paredes unidas, hein? Vou pegar aqui o chuveiro da Deca, ó. Chuveiro da Deca, vou encostar aqui. Ele não aparece por causa da altura dele, mas se eu for lá no 3D, ó, e eu tentar espiar aqui pela basculante, eu vou ver que eu inseri ele sim, ó. Ele está bem aqui. Então, vou voltar lá para o meu térreo acabado. Vou colocar aqui o meu tanque de lavar roupa, que vai ficar do lado externo, para a gente ganhar espaço também aqui com a área de serviço do lado de fora. A gente poderia também estar colocando uma máquina de lavar aqui nessa parte externa, né? Aqui no quarto dos meninos eu vou inserir agora uma escrivaninha, cabendo no espaço exato aqui desse local. Vou colocar também aqui uma mesa de computador, ou uma cadeira de computador, para eles poderem acessar aí as máquinas deles, né? Fazer eles jogar, brincar e tudo mais. Vou colocar esse banquinho de parque aqui fora, né? Que seria tipo um lugarzinho para as pessoas poderem socializar com os vizinhos que passam na frente, terem essa proximidade, né, com os vizinhos. Vou inserir também aqui, vamos ver o que mais, o sofá. Vou colocar ele aqui, ó, encostado nesse ponto, perto da janela. Aproveitar que a luminosidade vai favorecer aqui a visualização de uma TV. Que inclusive eu vou inserir essa TV agora. Nós temos aqui também já a geladeira. Vou colocar a geladeira aqui, nesse ponto. Só afastar um pouquinho ela da parede. Eu vou inserir aqui também o meu fogão logo, para já ficar ali do outro lado. Ele é essa família aqui de extensão, que está assim um pouquinho verde. Vou botar o fundo aqui para esse lado. O fundo é essa parte que tem essas linhas, esse retângulo menorzinho aqui, ok? Vou colocar aqui a minha escrivaninha, um rack, na verdade, para poder apoiar a minha TV. Não apareceu, deixa eu descer um pouco aqui com o scroll. Aqui, estava com R. Não sei se foi eu que escrevi errado mesmo. Tô até na dúvida agora. Vou colocar aqui a televisão. A televisão eu tenho que colocar com altura de 65 centímetros para ela poder ficar exatamente em cima do meu rack, ok? Eu posso depois selecionar os dois, ó, encostar mais aqui na parede. E aí eu já estou criando aqui a minha sala de estar e também delimitando aqui a minha sala de jantar. Perceba que o rack ele meio que cria essa separação entre esses ambientes, né? E eu vou estar inserindo aqui também, a única coisa que falta é a minha bancada com a cozinha, com a minha pia da cozinha, né? A bancada eu vou fazer ela com piso. Então eu vou entrar aqui em piso, vou selecionar aqui o piso de bancada da cozinha, que já é um tipo de granito que eu já pré-configurei. Vou colocar aqui a altura de 1 metro e fazer um retângulo pegando mais ou menos aqui essa área, ó, que é a área que eu tenho à disposição entre a minha geladeira e o meu fogão. Talvez não precisasse ser tão grande assim, né? Mas a gente pode tentar aproveitar a área que a gente tem. Então, eu vou colocar aqui uns 60 centímetros de profundidade e no comprimento eu estou deixando com 1,50 m. Certinho? Por que eu estou criando bancada com piso? É porque, a princípio, eu também não tenho aqui uma família de bancada já toda pré-configurada, né? E na prática também, para ser bem sincero, eu normalmente trabalho com piso, porque aí eu posso fazer a dimensão muito precisa. Bancada é o que varia muito de projeto para projeto, então eu normalmente acabo fazendo com piso para otimizar essa modelagem, ok? Então aqui ficou faltando só a pia da cozinha para a gente finalizar esse modelo, e aqui eu vou mudar para colocar na face, inverter ela aqui, tentar pegar o eixo. Se eu não conseguir pegar o eixo, eu posso sempre, ó, usar um DI. E aí, depois, ó, eu clico na cota e aperto aqui. Que aí eu pego o meu eixo, certo? Você sempre vai ter esse recurso. Cancela a restrição. E aí eu estou aqui com a minha pia da cozinha. Se eu quiser abrir um buraco aqui no lugar da pia, ó, a gente pode vir aqui em editar limite no piso e fazer essa abertura. Utilizando aqui esse comando de retângulo, ó, nesse meio aqui. Um detalhezinho, né? Uma coisinha para a gente ter um pouquinho mais de riqueza aqui no nosso modelo, tá vendo? Para ficar o espaçozinho aqui aberto.
ok? Tá praticamente tudo terminado, ficou faltando só a arborização, que eu vou colocar aqui também, que eu vou colocar aqui já no nível do térreo osso. Eu vou incluir aqui em massa e terreno a parte de componentes do terreno, onde eu vou colocar algumas acácias aqui na parte frontal do meu projeto. Botar uma acácia aqui e outra acácia aqui. A princípio, nenhum dos elementos são visíveis, pois são elementos de terreno, então a gente não vai conseguir enxergar aqui na vista de planta de piso, pois não está configurado para isso. E mas qualquer coisa eu posso ver aqui no 3D, onde é que estão ficando as minhas acácias. Eu posso, inclusive, até selecionar e inserir elas aqui no próprio 3D mesmo, ó, certo? Fazer um ajuste mais delicado aqui. Nossa, Lucas, está muito feio essas plantas. Vamos fazer o seguinte, então, ó, muda aqui para realista. Você vai gostar mais se você mudar para realista, ó. Não está perfeito, mas melhorou, né? Me dá um crédito também, né? Pronto. Mas está voando, Lucas. Então é só a gente chegar aqui, ó, e rebaixar 10 centímetros, que é exatamente a distância aqui do nível que eu coloquei para esse ponto. Aí agora já está mais próximo do térreo, ok? E por fim, do outro lado aqui, a gente vai inserir umas 3 embiras. Por fora aqui do meu limite, ó, vou pegar essa região, 1, 2, 3. Eu tenho 3 embiras. Tirar aqui a laje, ó, e vou rebaixar elas 10 centímetros. Então, elas não precisam ficar num posicionamento muito exato, porque na prática ninguém consegue plantar assim tudo certinho, no mesmo espaçamento, entendeu? Então, dá até um toque mais de realista quando você coloca as plantas um pouquinho assim deslocadas, né? Porque na realidade é assim que é feito. Então, com isso, olha só, eu estou com o projeto da minha casa redondo aqui, ó. Eu posso olhar aqui por dentro, eu estou vendo aqui o meu rack, estou vendo a minha televisão, o meu sofá, meu acesso. Eu estou com o meu modelo todo produzido aqui com bastante qualidade, com bastante precisão e atendendo à necessidade desse meu cliente. Perfeito, então. Chegamos na reta final aqui do nosso vídeo. O modelo está pronto. Não esquece que semana que vem a gente vai fazer toda a documentação desse projeto. Então, com certeza, você vai aprender muito. Mesmo você que já usa o Revit, com certeza vai ter alguns macetes que você vai pegar e que vai ajudar muito no seu dia a dia de trabalho, ok? Então, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Curte esse vídeo para a gente saber que você está gostando do conteúdo. Ativa o sininho para você não perder esse lançamento. E também nas próximas semanas nós vamos trazer uma casa popular, só que adaptada para pessoas com deficiência. Então, além de trazer todas essas revisão, né, de modelagem do Revit, nós vamos estar trazendo também conteúdos sobre acessibilidade. Você com certeza não vai querer perder isso, porque vai estar show. Então, forte abraço e muito obrigado.